Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. A minha recomendação para o dia de hoje, e sempre a faço, que tem em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Estamos aqui para o nosso 317º encontro Bênção Pura, Só Vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, com a palavra-chave: use suas palavras para abençoar. Uau! A palavra diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, a intenção do Espírito Santo neste capítulo é demonstrar ao homem o poder inesgotável de Deus, que poderia, se ele assim o quisesse, usar esse poder para qualquer atividade, mas que escolheu enviar o seu único filho para redimir não apenas Israel, mas toda a humanidade. Neste versículo, ele é apresentado como o discípulo perfeito. Ele somente dizia as palavras que lhes foram dadas por Deus, para que eu saiba dizer. Ele afirmou isso 7 vezes quando esteve na terra, conforme o livro do apóstolo João, capítulo 7, versículo 16, capítulo 8, versículos 28, 46 a 47, capítulo 14, versículos 10 e 24, e capítulo 17, versículo 8. A frase "Ele desperta-me todas as manhãs", desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem, refere-se ao fato de que Deus mantinha comunicação imediata e constante com o servo, não iluminando-o de vez em quando, como fazia os profetas por meio de sonhos e visões, mas continuamente sussurrando ao seu ouvido. De fato, a expressão "todas as manhãs" não deve ser restringida a um mero significado literal, mas deverá ser tomada no sentido de ininterrupto. Tudo isso não foi necessariamente para o seu próprio benefício, mas para que ele soubesse dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Aleluia, aleluia, aleluia. Encontramos uma referência em Êxodo 4, versículo 11, que diz: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Moisés suplicou a Deus que lhe liberasse da missão. Afinal, estava longe de ser um bom orador e provavelmente tanto ele quanto Deus ficariam embaraçados. Mas Deus via o problema de Moisés de forma direta. Tudo o que Moisés precisava era de uma ajuda. E quem seria melhor do que Deus para ajudá-lo e falar e fazer as coisas de maneira correta? Aquele que fizera a boca de Moisés colocaria nela as palavras. Em vez de olhar para as fraquezas, confie que Deus proverá as palavras e força e coragem e habilidade quando e onde forem necessárias. Uau! Continuando a meditação dentro desse contexto, Êxodo 4, versículo 11, toda a condição humana está dentro do alcance dos planos de Deus, não se tratando de circunstâncias fortuitas. Moisés tem de aprender que o Todo-Poderoso acompanha sua missão. Voltando ao tema principal, o Senhor, que nunca se cansa, envia o servo com boas notícias para consolar os cansados. Uau! Compreendendo ainda mais
o sentido literal saiba dizer boa palavra alcançado. Este é um terceiro cântico do servo, um dos textos mais preciosos sobre a obra do Messias. Deus deu a Isaías a visão de que aconteceria com Jesus, o servo sofredor. O texto relaciona a capacidade de ajudar outros e a intimidade com Deus, além da disponibilidade de atravessar o sofrimento ancorado unicamente na relação com Deus. Desperta o meu ouvido para que ouça. Olha só, o servo faz o que o povo não conseguiu fazer. Todos que cuidam de outros em nome de Deus podem aprender aqui. É o próprio Deus que ensina como animar, consolar e cuidar dos que sofrem. A capacidade de ajudar os que sofrem vem da intimidade diária com Deus, da escuta atenta a Ele. Este é o maior significado do temor do Senhor. Deus me abriu os ouvidos. O Senhor abre os nossos ouvidos para o entendimento. Nossa razão e nosso juízo podem cooperar no serviço a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A devoção diária afina o ouvido e dá palavras de consolo em relação ao Messias. Este texto remete a inúmeros trechos dos evangelhos que mostram Jesus em intimidade com o Pai. Outro ponto do estudo, a língua erudita. Isaías apresenta sua característica em comum com Cristo. Era um pregador aceitável. Isaías, como profeta, estava qualificado para a obra que fora chamado, mas Cristo foi ungido com o Espírito que está acima de seus semelhantes. Para tornar o homem de Deus perfeito, ele deverá ter a língua erudita para saber como instruir, como dizer uma boa palavra, a seu tempo, ao que está cansado. Deus deu a Cristo a língua erudita e também o ouvido erudito para receber instruções. Os profetas têm tanta necessidade dele quanto da língua erudita, pois deve ouvir atentamente a palavra que sai da boca de Deus, de modo que a reproduzam com exatidão. E finalizando este primeiro bloco de entendimento, a mente do servo estava submissa ao Senhor Deus para que ele pudesse descobrir quais eram suas obras e a sua vontade. Tudo o que Jesus disse e fez foi-lhe ensinado por seu Pai. Conforme livro do apóstolo João, capítulo 5, versículos 19, 30, capítulo 6, versículo 38 e capítulo 8, versículo 28. Ele orou ao Pai pedindo direção, conforme livro de João, capítulo 11, versículo 42. Também deu uma conferida no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, e meditou na palavra. O que Deus ensinou ao servo, este compartilhou com aqueles que precisavam de incentivo e ajuda. A devoção do Filho fornece um bom exemplo aqui para todos os que sabem a importância de dedicar um tempo tranquilo à comunhão com o Senhor todos os dias. Antes da nossa mensagem final, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, afinal são 8 anos aqui evangelizando, sim. Se inscreva em nosso canal ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é acreditar que podemos ouvi-lo. Muitas pessoas querem ouvir Deus, mas não esperam realmente ouvi-lo. Elas dizem, simplesmente não consigo ouvir Deus, Ele nunca fala comigo. Pessoas assim têm muita interferência dos seus receptores e por isso não conseguem ouvir a Deus claramente. Os ouvidos delas estão entulhados com mensagens em excesso, vindas de outras fontes e não de Deus. Consequentemente, elas têm dificuldade em discernir o que Deus está realmente lhe dizendo. Não adianta nada Deus falar conosco se não acreditamos que o estamos ouvindo. O enganador, o diabo, não quer que pensemos que podemos ouvir Deus. Ele não quer que acreditemos, então
Manda pequenos demônios para ficar ao nosso redor e para mentir para nós dia e noite, noite e dia, nos dizendo que não podemos ouvir a voz de Deus. Mas podemos responder: está escrito, Deus me deu a capacidade de ouvi-lo e obedecer-lhe. Salmos 40, versículo 6. Inclusive, temos um estudo sobre este salmo. Vou deixar aqui na descrição. A palavra de Deus declara que todos os crentes têm a capacidade de ouvir e obedecer a Deus e de serem guiados pelo Espírito Santo. Jesus ouvia claramente a voz do Pai o tempo todo. Muitas pessoas que andavam em volta de Jesus quando Deus falou com ele, ouviram apenas o que pensaram ser um trovão. João 12, versículo 29. Se você está tendo dificuldade para ouvir a Deus, eu o encorajo a tirar alguns momentos todos os dias para confessar a sua fé em ouvir a voz dele. À medida que você confessar aquilo que crê no seu coração, sua mente será renovada e você começará a ter expectativas de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus para você hoje, meu irmão, minha irmã, em vez de sentir pressionado para ouvir Deus, apenas confie que Ele falará com você. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, estamos aqui reunidos na sua santa presença, Pai. Muitíssimo obrigado por falar conosco diariamente, através das mensagens, através das orações, através dos estudos, através de pessoas que são guiadas por Ti para nos fortalecer no tempo da adversidade. Muito obrigado, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossos cônjuges queridos, nossos amigos e a cada um que está ouvindo esta mensagem agora. Que cada um de nós tenhamos o discernimento e maturidade de buscar fortalecer a nossa fé, confiar em Ti e ouvir a Sua voz diariamente aqui, todos os dias em nossos trabalhos diários. A Sua palavra declara para nós que somos mais do que vencedores e podemos ouvir o Senhor a qualquer momento através do Espírito Santo. Na Sua santa autoridade, em concordância com o Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dada a Ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, deixe o seu like, seu comentário é muito importante para o nosso trabalho diário e faça um convite, seja membro aqui embaixo, dê um clique, vá lá, nos ajude e faça parte da nossa família. Até o próximo estudo.